Educa TV apresenta Educa Acontece. Olá, tudo bem com você? Hoje no Educa Acontece você vai ver como o SESI Campinas promoveu uma palestra especial para incentivar a leitura. Um convite para você também entrar no mundo dos livros. Se você lê, você vai crescer, não só crescer, obviamente, de faixa etária, tempo, mas você vai crescer como gente, porque você amplia seu laço de conhecimento de mundo, suas vivências, você expande seu universo imaginário, você adquire mais conhecimento de mundo. Também temos uma entrevista especial sobre o mês da primeira infância, explicando a importância dos cuidados nos primeiros anos de vida, essencial para famílias, educadores e sociedade. E para fechar, um bate-papo com o cantor Nando Reis, que levou uma multidão ao SESI Campinas com seu show inesquecível. Ele conta tudo pra gente. Vem ver! Prazer estar aqui em Campinas e falando com vocês. Quer saber como foi essa conversa? Então fique com a gente até o final. Os detalhes e muito mais você vai ver em instantes. Mantenha a saúde em dia com as dicas do Saúde Digital, toda terça às 14h. A gente começa o Educa Acontece de hoje destacando uma iniciativa que mostra como a leitura pode transformar vidas. No SESI, uma palestra reuniu centenas de pessoas para falar sobre o poder dos livros e como despertar desde cedo o interesse por esse universo tão rico. Ler é abrir portas para novos mundos, ideias e possibilidades. E você já pensou em embarcar nessa jornada? Aproveite esse incentivo e venha também fazer parte do mundo da leitura. Confira na reportagem da Viviane Marim. Entre livros, cores e histórias, nasce o encantamento. Ler é imaginar, aprender, crescer. Pensando nisso, o SESI São Paulo lança o programa Para Ler e Crescer, voltado a alunos do ensino fundamental de municípios cadastrados. A proposta é levar livros de qualidade a mais de 600 mil estudantes da rede pública. A unidade de Campinas recebeu a palestra de abertura do projeto com o escritor João Carrascosa. Autor de mais de 60 livros, ele conversou com educadores da região, compartilhou experiências e refletiu sobre os desafios de formar novos leitores. O projeto é muito bonito porque ele leva a ideia de que se você lê, você vai crescer, não só crescer, obviamente, de faixa etária, tempo, mas você vai crescer como gente, porque você amplia seu laço de conhecimento de mundo, suas vivências, você expande seu universo imaginário, você adquire mais conhecimento de mundo, você aprende também a se manifestar, a se expressar, como a gente diz, né, a dar o seu grito sobre os telhados do mundo. E esse projeto, a gente pensou para encaixar nele, essa palestra, que é uma palestra que está voltada mais para os afetos, pensando a leitura como algo que amplia os afetos das pessoas, a partir da própria leitura inicial dentro de casa, com os pais, lendo histórias ou contando histórias antes até de uma alfabetização. Você também já está tendo uma leitura, ainda que seja auditiva, do mundo. Depois passando, obviamente, essa leitura para o universo da palavra e como que ali os afetos vão se ampliar com os amigos, os alunos, os professores, a comunidade, a cidade, o mundo. E esse momento para a gente, como educadora, é muito importante, porque a gente vem aqui para aprender muito mais, né? Para que você possa chegar e passar para a criança, né, a importância da leitura, você também tem que estar aqui, né, hoje para aprender isso, para poder transmitir. Estimular desde pequeno é muito importante. A leitura é muito importante, né? A leitura, ela abre mundos, né? Ela abre, mexe com a fantasia da criança, né? Iniciativas como a do SESI são essenciais para formar novos leitores e estimular o hábito de ler.
Em Campinas, por exemplo, há 7 bibliotecas públicas e uma sala dedicada exclusivamente à formação de leitores. Espaços que ampliam o acesso aos livros e incentivam o contato com diferentes histórias e conhecimentos. Segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, divulgada em 2024 pelo Instituto ProLivro, crianças e adolescentes de até 17 anos ainda são o grupo que mais lê, com taxas entre 60% e 80%. Mas o cenário geral preocupa. O Índice Nacional de Leitores caiu para 47%, o menor desde o início da série histórica em 2007. Pela primeira vez, o Brasil tem mais pessoas que não leem do que leitores, 53% contra 47%. Em 4 anos, o país perdeu cerca de 6,7 milhões de leitores. Quando a gente pensa num público escolar, a gente encontra um outro desafio, né? Geralmente é deixado ao professor da área de língua portuguesa o trabalho com leitura. E leitura é um trabalho de todas as áreas. Em todas as áreas você precisa saber ler, não só em língua portuguesa. Quando a gente pensou nos títulos para poder selecionar para as turmas, porque o projeto ele abarca alunos do ensino fundamental todo, então é desde o 1º ano até o 9º ano, né? Então são várias idades. Então a gente optou por selecionar livros por série. Então para o 1º ano vai ser livros adequados para a faixa etária do 1º ano e assim sucessivamente. E aí como foram a escolha desses títulos? A gente organizou uma equipe multidisciplinar. Então tinha pessoas da cultura, tinha pessoas da educação, tinha bibliotecários, tinha pessoa da editora. Então assim, a gente pegou algumas pessoas, pontos chaves de alguns departamentos do SESI, áreas, né, do SESI, e aí a partir da leitura de livros e fazendo essa bateção com a faixa etária, a gente foi selecionando os títulos que a gente acreditava ser de maior diálogo com esse público. Com o projeto, o SESI pretende distribuir cerca de 1.800.000 exemplares. Para aderir, os municípios firmaram um acordo de cooperação com o SESI, sem licitação e sem repasse de recursos. Através dessa estratégia que está dentro do projeto SESI para Todos, né, o SESI está oferecendo aos 422 municípios, com 15 mil estudantes, até 15 mil estudantes matriculados no ensino fundamental 1 e 2, a oportunidade de eles receberem um livro, né, a cada trimestre, um livro a cada período, no total de 3 livros. Nessa região são 61 mil livros entregues para mais de 20 mil estudantes, né? As adesões dos municípios já foram encerradas, né? Nós já chegamos até os prefeitos, os secretários de educação, já fizemos esses convênios de cooperação técnica, já assinamos. Agora eles estão na fase de recepção desse material. Então até outubro, todos esses municípios, 422 municípios, estarão recebendo esses livros. O projeto Para Ler e Crescer, ele vem nesse intuito, né, de trazer afetividade na leitura, né, não partindo da obrigação de ler, né, que temos que ler, mas trazendo sentido para essa leitura. E hoje, né, o João Carrascosa, ele traz também essa afetividade a partir dos contos, da leitura, da vida real, né? Ele traz os sentimentos e as emoções, trazendo link para as crianças, o sentido do dia a dia, né? Ele até fala da leitura complexa. A criança pode sim fazer uma leitura complexa, mas para que ela seja um leitor, a gente precisa iniciar num contexto que faça sentido para ela. Então, as práticas de leitura do dia a dia, aonde ela se veja também, né, naquele contexto social que ela está inserido. A gente estava lembrando essa frase do Machado de Assis: o menino é o pai do homem, né? Quer dizer, quem te alavanca, quem te constrói como ser é quem você foi também, né, no seu passado. E esse menino leitor que eu fui, que tive a oportunidade de ler, de contar um pouco para a plateia, para esse público que estava aí, de gente, né, muito interessada, assim, saiu das suas casas para entender tudo isso, para galvanizar também suas energias e pensar um pouco também nas suas formas de fazer inter-relação com os estudantes, com a leitura, com o livro. Foi legal porque isso torna muito legítimo, né, quando você divide a sua experiência com os demais e fica claro que é possível, né, que essa leitura surge efetivamente por afetos e ela se transforma, como no meu caso, a se tornar um escritor também, né? A levar a leitura sua de mundo por meio da palavra, né? Mais de 5.000 estudantes participaram do Fórum de Profissões de Campinas,
que reuniu também alunos da rede municipal matriculados nos 8º e 9º anos. Eles tiveram a oportunidade de dialogar com profissionais de diversas áreas e conhecer melhor o funcionamento do mercado de trabalho. Pela 17ª vez, o Fórum de Profissões ofereceu a estudantes do 8º e do 9º anos acesso ao universo profissional e suas oportunidades. Está sendo legal para mim estar aqui, são bastante coisa e vai ser para o meu bem ao mesmo tempo, porque vou sair, né, logo da escola e vai ter novas oportunidades para mim, né? Sei lá, está sendo bem legal. 600 alunos das escolas municipais estiveram presentes no evento. Gente como Anthony, que estuda no CAIC e está empenhado para fazer um curso técnico em enfermagem. Como eu estudo integral, sai 4h20, eu vou para o curso, umas 11 horas, assim, eu já começo a estudar já. E reviso tudo que passou naquele dia. O Fórum de Profissões 2025 foi organizado pela Assessoria de Planejamento Estratégico Institucional e Participativo, o PEIP, da Secretaria Municipal de Educação de Campinas, em parceria com o Grupo Primavera. Penso que o fórum é assim, a concretização, a reunião, né, de todos os esforços aí que a Secretaria vem demandando, né, para que os alunos tenham a possibilidade de conhecer o mundo do trabalho, né, nessa perspectiva de novas profissões e de entenderem que por meio do estudo, né, da escola técnica, eles podem ingressar nesse mundo do trabalho de um jeito autônomo, né, crítico, porque penso também que o papel da educação é esse, né, da gente dar condição deles entrarem nesse mundo do trabalho nessa perspectiva de compreender as relações de trabalho e como é que eles podem ser melhor para essa sociedade, né? E hoje a gente tem essa parceria com a Secretaria Municipal de Educação e a Prefeitura que possibilita um evento nessa proporção, que a gente espera em torno de 5.000 jovens aqui hoje e com várias empresas parceiras mostrando a possibilidade de carreira técnica dentro das empresas e muitas escolas técnicas mostrando os cursos que elas oferecem. Isso para a gente assim, traz uma satisfação muito grande, porque é uma forma da gente contribuir com a sociedade, contribuir com esses nossos jovens, principalmente os de baixa renda, aqueles que ficam perdidos, não sabem muito bem o que fazer, mas a gente possibilita conhecimento, possibilita que eles tirem dúvidas e que eles façam uma escolha profissional mais assertiva. Muitos alunos não entendem, nós somos uma empresa de engenharia e muitas vezes não entendem onde trabalhar, vêm com muitos questionamentos. E quando nós estamos aqui, nós conseguimos nos aproximar, conectar e dar a esses jovens um vislumbre de carreiras futuras. Não apenas carreiras técnicas, mas carreiras também como na área de humanas, como na área de recursos humanos, administrativos, vendas, marketing. Então eles conseguem se conectar. E quando a gente explica um pouquinho do que nós fazemos, é muito legal, porque você vê o brilho nos olhos dele se enxergando nesse lugar. É um evento que o Bento Quirino, né, a ETEC Bento Quirino vem há alguns anos, é muito gratificante estar aqui, como você mesmo disse, sanar dúvidas dos alunos sobre como funciona o colégio técnico, como ingressar no colégio técnico, explicar um pouquinho como funciona cada curso. Eu acho que é um processo muito importante e necessário para a sociedade, conhecer não só as escolas do ensino da BNCC normal, mas também os ensinos profissionalizantes, que vão levar esses jovens para um futuro muito além das expectativas. Então isso faz muito necessário não só esse evento, mas também eu converso com todas as escolas para eles poderem vislumbrar um futuro mais próspero, né, para os nossos jovens e nossa juventude também. Para nosso colégio é muito importante poder levar para a comunidade externa quais são os cursos que nós temos, colocá-los um pouco em contato também com algumas práticas que eles podem estar tendo quando forem, por exemplo, um aluno do Cotuca, né? Além de conversarem com profissionais de empresas e de colégios técnicos, os estudantes que foram ao fórum puderam participar de palestras como a de Léo Pinheiro, especialista em gestão estratégica e inovação, e a de Camila Miranda, head de marketing e ex-aluna do Grupo Primavera.
já estive no lugar deles, sei que é um momento muito delicado da vida de um jovem. A gente com 13, 14 anos ter que decidir o que a gente vai ser quando crescer de fato, né, quando virar adulto. E uma das coisas que sempre me ajudou foi o apoio da minha família. Então, desde um pouco mais nova, eu sempre gostei de comunicação, eu sempre quis seguir essa carreira para o lado da comunicação, marketing, jornalismo. E eu tive a minha família me apoiando, mas também a instituição, o Grupo Primavera, que eu tinha esse sonho, mas eu não sabia o como. E aí, durante toda a minha jornada no grupo, eles conseguiam me mostrar o caminho que eu tinha que seguir, o como, as coisas que eu tinha que fazer, o quanto eu ia ter que estudar para conseguir chegar onde eu queria. Esse foi o segundo ano seguido que o Centro de Eventos da Secretaria de Educação de Campinas sediou o Fórum de Profissões. O evento contou com as presenças do prefeito Dário Saad e do secretário de Educação de Campinas, José Tadeu Jorge. Olha, é uma iniciativa fantástica, porque esse período em que os nossos jovens escolhem a profissão, eu pessoalmente acho que é muito cedo. Você definir a profissão com 17, 18, 19 anos é muito cedo. Então essa possibilidade de contato com profissionais, discutir as profissões, eu acho que é uma oportunidade muito legal. Este fórum é uma oportunidade para que os nossos alunos concluintes do ensino fundamental possam conhecer as profissões existentes, que são as opções que eles terão no ensino médio e o técnico profissionalizante. É fundamental que eles se identifiquem com a escolha que vão fazer. Então, poder conhecer os cursos, saber do que se trata esse estudo em cada um deles, ajuda a que eles façam a escolha certa por um curso técnico e profissionalizante. O Lucas faz parte do projeto Pacto do Grupo Primavera, que prepara adolescentes para o colégio técnico. O aluno quer estudar em um curso técnico em enfermagem. É muito legal estar aqui, né? É emocionante, e eu acho que é algo que abrange um pouco mais do conhecimento. A gente está aqui, a gente estuda, a gente tem mais certeza do que a gente quer fazer, a gente conhece um pouco mais. Às vezes o que a gente quer fazer nem é aquilo que é para a nossa vida, né? E a gente vem num lugar desse aqui que tem vários cursos, vários técnicos aqui, ensina a gente bastante. Mudar de assunto agora, vamos ver juntos como ficam as temperaturas para os próximos dias na previsão do tempo. Nesta semana, os dias devem continuar quentes, apesar do sol aparecer com muitas nuvens. A temperatura mínima também sobe e fica em torno dos 16 graus. E a máxima chega a 34 graus. Não deve chover nos próximos dias. Com isso, a umidade relativa do ar segue bem baixa, em torno dos 20%. Nesta semana, a lua é a crescente. O sol nasce às 6h18 da manhã e se põe às 5h57 da tarde. Está na hora do Radar, o nosso giro de notícias pela cidade de Campinas. Vamos conferir o que foi destaque nos últimos dias. Eventos, ações comunitárias, educação, cultura e muito mais. Fique com a gente e veja o que está movimentando a cidade. O Museu de Arte Contemporânea de Campinas está com as portas abertas. O projeto Repertório Aberto voltou a receber escolas, coletivos e grupos para visitas educativas gratuitas. Até 20 de setembro, o público poderá conferir 2 exposições inéditas. As visitas podem ser agendadas através do formulário no QR Code que está na sua tela. Cerca de 10 mil estudantes das escolas municipais de Campinas vão mergulhar na história afrocampineira a partir do dia 20 de agosto. Alunos do 6º ao 9º ano e da educação de jovens e adultos participarão de um passeio cultural a pé pelas principais ruas, praças e monumentos do centro, além dos bairros Cambuí e Ponte Preta.
O roteiro inclui também a lembrança de personalidades importantes da história da cidade. O Centro de Educação Profissional de Campinas, o CEPROCAMP, abre uma nova turma para curso gratuito de inclusão digital. São 30 vagas. As aulas serão todas as terças-feiras no período da tarde, na unidade do centro. Para se matricular, é necessário ter 15 anos ou mais e possuir um celular para uso nas aulas. Uma pausa no nosso Jornal Educativo, mas fique com a gente porque ainda tem muita informação por aqui. E no próximo bloco eu te conto quais são as oportunidades de trabalho no CEPAT. Tem também uma entrevista especial sobre o mês da primeira infância, com dicas e informações importantes para famílias e educadores. E ainda, nossa equipe bateu um papo com o cantor Nando Reis, que movimentou Campinas. É daqui a pouco, não saia daí! Educa TV apresenta Educa acontece. Dê o tom deste inverno. Doe roupas, calçados e cobertores em bom estado. E veja nossa cidade ganhar nova cor. Campanha do Agasalho 2025. Cada peça, uma cor. Cada cor, mais calor. Realização, Prefeitura de Campinas. Vamos cuidar do meio ambiente. Olá, eu sou Vanessa Cresce e vamos conversar sobre meio ambiente. Ter acesso ao meio ambiente de qualidade é um direito previsto em nossa Constituição. Confira o recado que a Renata tem para nos dar. Olá, eu sou Renata Franco, especialista em Direito Ambiental. E o dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente, como uma data para a gente refletir sobre a importância da proteção do direito ambiental. A nossa própria Constituição Federal tem um artigo em que indica que todos têm direito ao meio ambiente protegido, não só as presentes, também as futuras gerações. E todos aqueles que habitam em território nacional, não necessariamente precisando ser brasileiros natos, né? E essa proteção, ela é importante para a gente ter uma proteção da biodiversidade, dos recursos naturais, para a questão da mitigação, né, da diminuição dos efeitos das mudanças climáticas, como calor extremo, chuvas intensas, que provocam enchentes. Então, pensar também em cidades mais resilientes por conta dessas alterações climáticas, a questão da garantia de uma saúde, uma manutenção da qualidade de vida e uma segurança alimentar para todos, e mais do que isso, pensar no desenvolvimento sustentável, uma vez que a economia, né, ela é importante, o desenvolvimento econômico e financeiro, ele é necessário e também uma garantia constitucional, mas ela tem que estar acompanhada da proteção ambiental, que é o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Então, essa data é uma reflexão para as nossas ações voltadas para uma proteção ambiental. Vamos cuidar do meio ambiente. Educa TV apresenta
Educa. Acontece. Estamos de volta aqui pelo 12.2 da sua TV aberta. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. E aproveite para participar com a gente. Manda sua dúvida, sugestão ou comentário pelo nosso WhatsApp, que está aí na sua tela. Agora, atenção você que está procurando uma oportunidade no mercado de trabalho. O CEPAT de Campinas divulgou novas vagas. Vamos conferir. Para ajudantes de obras, são 20 oportunidades. Podem concorrer moradores de Campinas, Sumaré, Hortolândia e Montemor. A função é para executar serviços de montagem de diversos tipos de insumos, de acordo com as orientações da chefia imediata, buscando atender às necessidades da obra. Tem oportunidade também para jovem aprendiz. São 10 vagas para a região do Parque Santa Bárbara. Podem concorrer moradores de Campinas, Sumaré e Hortolândia com idade de 18 a 23 anos. Os selecionados vão participar da rotina administrativa da empresa. Para monitor infantil, são 12 vagas. A função é para recepcionar e orientar clientes nas atrações e pista de boliche que fica no Jardim Ipauçurama. Os selecionados também vão monitorar o uso de brinquedos e equipamentos, explicar regras, organizar o fluxo de pessoas, auxiliar na abertura e fechamento das pistas, limpeza e conservação dos espaços. É necessário ensino médio completo ou estar cursando. Além dessas vagas, há várias outras. Quer saber quais? É fácil, basta entrar no site do CEPAT, nesse endereço que está aparecendo no seu vídeo. Lá também é possível fazer o cadastro de currículo. E para você que está em busca de uma oportunidade, desejo boa sorte! Agosto é o mês da primeira infância, um período dedicado a discutir e valorizar os cuidados nos primeiros anos de vida, fase fundamental para o desenvolvimento físico, emocional e social das crianças. É nessa etapa que se constroem as bases para a vida toda. Na nossa entrevista especial de hoje, vamos entender o que é a primeira infância, por que ela merece tanta atenção e como famílias, educadores e toda a sociedade podem contribuir para garantir um começo de vida mais saudável e acolhedor. Confira agora! Raíla, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu quero agradecer, tá? Mais uma vez a sua participação aqui no Educa Acontece. A gente sabe que o tempo é corrido, mas fiz questão de parar tudo aí para falar com a gente. Obrigada, eu que agradeço. Esse tema é muito especial para mim e é uma alegria estar trocando com vocês hoje. Então, só para a gente colocar todo mundo a par, para entender, a gente fala muito da primeira infância, mas todo mundo sabe o que é a primeira infância? Você sabe que existe ainda uma controvérsia em alguns países até que idade a gente considera a primeira infância, mas aqui no Brasil a gente considera a primeira infância de 0 a 6 anos. Às vezes algumas pessoas confundem, acho que de 0 a 5, né? Tem ainda alguma janela, mas normalmente são essa primeira fase da vida, os primeiros anos de vida, que vão desde a gestação até esses primeiros 6 anos de vida. E por que essa fase é tão importante? Por que tem se falado tanto da primeira infância? Essa fase da vida a gente considera como uma grande janela de oportunidades, porque nessa fase é como se o nosso cérebro, né, o nosso sistema nervoso, ele está mais sensível às oportunidades que tem no ambiente e aos fatores que podem influenciar ou não. Então, é um período sensível que é muito plástico, ou seja, em que é grande potencial de aprendizado. Nunca mais na nossa vida a gente vai aprender como a gente aprende nesses primeiros anos de vida, em termos de aquisição de habilidades, e de todas as naturezas, habilidades motoras, habilidades de linguagem, habilidades cognitivas. Então, é como se fosse o tempo mais oportuno, o tempo mais propício para ganho de habilidades e todas as coisas que acontecem, né, nesse período que é mais sensível, elas podem influenciar as fases futuras, inclusive na vida adulta, em vários sentidos. Pegando o gancho aí dessa última fala sua, então tudo que acontece nessa fase da vida da criança vai então refletir lá no futuro
quando ela já tiver adulto, até na terceira idade? Sim, isso é verdade. Hoje a gente tem muitos estudos robustos, com base em neurociência, que mostram para a gente, né, que esse período sensível é sensível a coisas boas e a coisas ruins. Então, os fatores que vão estar presentes ali naquele ambiente, sejam eles positivos, como, por exemplo, um cuidador responsivo, uma brincadeira adequada, estímulos de aprendizagem, oportunidades no ambiente para desenvolver, eles vão ser determinantes para o aprendizado no futuro, para quão produtiva essa pessoa vai ser no futuro, em questões de acesso, né, a melhores trabalhos, melhores empregos, e o contrário também é verdadeiro. Então, se nesse período a criança estiver exposta a alguns fatores que a gente considera de risco, como, por exemplo, pobreza, negligência, insegurança alimentar, violência doméstica, isso também vai gerar repercussões futuras negativas. Então, como dificuldade de aprendizagem, então, de capacidade de leitura, de entendimento, de cálculo matemático e coisas na saúde também. Então, a gente tem estudos que mostram, por exemplo, adultos que vão ter mais problemas de comportamento, ansiedade, depressão. E tem alguns estudos que colocam, inclusive, alguns problemas relacionados, como, por exemplo, a diabetes, hipertensão arterial. Então, coisas que vão influenciar, inclusive, a saúde no futuro desse adulto. Por isso que essa fase da vida ela é tão importante. É como se fosse um alicerce, uma base, que a gente deve cuidar muito bem, porque ela vai refletir depois em vários aspectos da vida, em longo prazo. E diante disso, o ambiente, quando a gente fala de ambiente, é tanto em casa, na escola e também na sociedade ali, no meio que ele vive, tudo vai influenciar. Tem que ter esse cuidado de todos. Isso mesmo, desde o ambiente que a gente chama mais proximal até o ambiente mais distal. Então, claro que aquele ambiente em que tem as interações face a face, eles são muito determinantes. Então, esse cuidador amoroso, afetivo, ele é determinante para o desenvolvimento dessa criança. Mas isso não exclui, pelo contrário, a gente precisa pensar também no ambiente escolar, então nas creches de qualidade, com professores, né, educadores que também sejam afetivos, responsivos e criem essas oportunidades de aprendizado para essas crianças também. E hoje a gente tem muitas iniciativas, né, estudos que estão numa crescente, que nos ajudam a pensar a cidade amigável para as crianças. A gente tem alguns lugares no Brasil que têm pensado esses ambientes para deixar as cidades amigáveis, acessíveis e adaptadas para as crianças, que a gente entende que quando a cidade está organizada para atender as necessidades da criança, ela está organizada para atender as necessidades de todo mundo. Então, esses espaços têm sido pensados como mais natureza, calçadas mais largas, ambientes mais seguros. Então, hoje, a nossa lógica não é pensar só no cuidado da família, mas é pensar na cidade, na sociedade como um todo, para que ela consiga, de fato, acampar as necessidades que esses primeiros anos de vida têm, para que a gente consiga evoluir enquanto sociedade. Porque se a gente consegue cuidar, a gente já viu que isso tem repercussão no futuro, se a gente consegue cuidar agora, a gente vai colher esses frutos também no futuro e para todos. Se a gente constrói a cidade para ser amigável, né, e gerar essas oportunidades para as crianças, ela vai ser uma cidade boa para todo mundo viver. E para a gente estimular as crianças, né, nessa primeira infância, qual que é a orientação? O que vocês orientam em casa? O que a família deve fazer? Como deve ser a escola ideal para estimular todas essas crianças? Qual que é a orientação? Essa é uma grande discussão, né? Tem vários aspectos que a gente precisa prestar atenção. Mas se hoje eu pudesse escolher uma coisa para falar assim, olha, isso não pode faltar, que é imprescindível em qualquer lugar, é o amor, é o afeto. Então, um espaço que seja afetivo e atento às necessidades dessas crianças, né, e capaz de gerar esse vínculo de segurança que acontece nessa primeira infância, é a base para qualquer outra orientação que a gente pudesse dar. Bom, em sequência, a gente pode pensar, então, depois de pensar nesse cuidador responsivo, né, nessa pessoa que cuida, que seja afetiva, amorosa, atenta a essas necessidades essenciais, a gente pode pensar em outras coisas básicas que são importantes para essa criança desenvolver. E uma delas, ainda nessa lógica do cuidador, é deixar esse cuidador empoderado o suficiente para lidar com o seu estresse.
Hoje a gente tem alguns estudos que mostram a questão da ansiedade, do burnout parental. A gente sabe que é desafiador mesmo cuidar de uma, de duas ou de mais crianças pequenas, como é a realidade aqui no nosso país. Então, a gente apoiar esse cuidador para que ele tenha condições de saúde física e mental para ser responsivo o suficiente, é algo que a gente precisa pensar, inclusive, enquanto política pública, para a gente garantir que essa fase da vida receba tudo que ela precisa. Para além disso, né, a gente pensar também em nível mais macro, acesso dessas crianças, então, alimentação de qualidade, tentando prevenir insegurança alimentar, acesso à saúde, acesso à segurança, no sentido de um ambiente seguro e também prevenção de violência doméstica, acesso à saúde, então, as consultas de puericultura, as vacinas, e pensar também nas oportunidades de aprendizagem. E aí a gente pensa nesse sentido dessas escolas que tenham e as casas ou as praças, os ambientes que deixam essas crianças em espaço livre para elas explorarem, para elas brincarem, para a gente oportunizar essa fase, né, com um movimento para que elas possam adquirir habilidades. E um aspecto que a gente tem percebido muito, que a literatura tem trazido para a gente também as evidências, que é muito importante, é a questão da leitura. Então, ler junto com as crianças, dar acesso a livros, é algo que potencializa a aprendizagem também. Então, assim, enriquecer esse ambiente, né, com oportunidades que sejam espaço livre, brinquedos, e esses brinquedos não necessariamente brinquedos comprados, né? As crianças, elas conseguem brincar com objetos seguros que a gente tem em casa. Então, às vezes, um pote, um papel colorido, né? O mais importante é a interação que aquele adulto responsivo consegue fazer para ela. Então, é pensar nesse adulto, cuidar para que ele consiga ser responsivo o suficiente e pensar no acesso a ela, a esses, vamos dizer, esses 5 pontos, né? A gente chama isso de nurturing care, né? Que é a saúde, as oportunidades de aprendizagem, a segurança e a proteção das crianças, a alimentação adequada. Todos esses pontos, eles vão ser importantes para a gente pensar uma primeira infância de qualidade. E quando a gente fala nesse adulto, tem um adulto cuidador que já sabe dessa importância, que criança pula, brinca, grita, mas a sociedade em si, ela entende que criança é assim, criança é movimento, criança brinca, criança faz barulho, porque o que a gente vê também, eu falo por mim, porque eu tenho um filho de 5 anos, quando eu saio com ele corre, ele pula, ele fala alto, mas tem gente que se incomoda. Isso também precisa ser repensado, precisa ter essa empatia, entender que aquela é uma fase da criança importante para ela explorar o mundo, ou aquele ambiente que ela está? Com certeza. Eu percebo um movimento crescente de ter esse olhar para as crianças, né? A gente tem comemorado nas últimas semanas aqui no Brasil a questão da política integral, né, para a primeira infância, mas isso a gente sabe que ainda é incipiente, né? Esse exemplo que você trouxe, infelizmente, não é um exemplo único. A gente ainda percebe que precisa muito desse, vou chamar, né, vou usar um termo aqui, cunhar um termo de letramento para a primeira infância, para a gente entender que a criança, né, quando ela faz barulho, quando ela corre, ela está sendo criança, isso faz parte do desenvolvimento, e muitas dessas atitudes, elas são naturais da fase de desenvolvimento em que ela está. A sua fala me fez lembrar de algo que a gente, às vezes, orienta muito os cuidadores, eu lido com bebês, às vezes com crianças pequenas, e às vezes a gente orienta coisas simples com os cuidadores, como, por exemplo, quando as crianças começam a pegar os objetos e jogar no chão. E aí elas fazem essa atitude repetidas vezes, porque elas são cientistas, então elas estão estudando, né? O que acontece quando eu jogo, que barulho que faz, se eu mudo a força, que distância que vai, qual é a cara que a minha mãe vai fazer quando acontece esse barulho. Só que muitas vezes a gente percebe que o cuidador tem uma incompreensão que aquela é uma atitude típica exploratória do desenvolvimento da criança e que ela, na verdade, está explorando o mundo, está desenvolvendo. Então, às vezes, eles têm essa compreensão. Ele joga objetos no chão toda hora, às vezes eu estou ocupado, e ele fica fazendo hora comigo. Então, às vezes a gente percebe, né, que aí, às vezes, né, isso ainda não é bem compreendido. Na verdade, muitas vezes. Então, eu acho que a gente precisa, sim, endossar esse movimento de, vou chamar aqui de letramento para a primeira infância, para a gente se aproximar de conhecer como que acontece, né, o desenvolvimento humano, e em especial nesses primeiros anos de vida em que ele é tão potente, né, e que é tão maximizado esse ganho, essa aquisição de habilidades que as crianças têm. Então, eu acho que a sua observação é muito pertinente e a gente precisa levantar essa bandeira para a sociedade conhecer, para a gente compreender melhor, acolher
e fazer as nossas crianças desenvolverem melhor e, por conseguinte, a nossa sociedade como um todo, né? A gente está no mês de agosto, que é o mês da primeira infância. É importante essa data? É importante a gente expandir esse assunto? Eu acho que é um grande marco. Quando a gente coloca uma data, a gente começa a, naquele marco histórico ali, naquele marco de calendário, discutir um pouco mais esses assuntos. Então, às vezes, a gente pode achar assim, para que ter um mês? Tem mês de tudo, né? Mas eu acho que quando a gente cria aquele mês, a gente começa a trazer os olhares para aquela discussão. E aí eu tenho percebido nos últimos anos como que a cada ano a gente vem conseguindo alcançar mais as pessoas com esse assunto pelo fato de ter um mês dedicado à primeira infância. Então, eu considero que é muito importante, sim, a gente ter um mês dedicado à primeira infância, porque a gente consegue agregar atores diferentes para discutir em torno daquele tema e, de alguma maneira, popularizar esses conhecimentos sobre a primeira infância e popularizando-os, empoderando as pessoas, né, nesse entendimento para proteger mais as nossas crianças e tentar fomentar um desenvolvimento melhor nessa fase da vida. E sobre esse assunto, esse tema, você tem algum recado para deixar, alguma mensagem, algo que você sempre fala aí? Eu sempre repito uma frase que ela é muito comum, que todo mundo conhece, né? Mas eu acho que a gente não pode cansar de repetir, é que quando a gente muda o começo da história, a gente muda a história inteira. Nessa frase não é minha, é uma frase muito difundida, mas eu acho que ela resume bem por que a gente defende tanto a primeira infância. Porque se a gente conseguir construir uma história bem alicerçada, cheia de afeto e atendendo às necessidades da criança no início da vida, a gente muda toda uma história, não só daquela criança, daquela família, mas de toda uma sociedade. Então, se a gente muda o começo da história, a gente muda a história inteira. Eu quero agradecer a sua participação aqui no Educa Acontece. Foi uma participação muito rica, um assunto tão importante, né? Que diz respeito a todo mundo, né? Porque criança tá aí espalhando alegria, amor, e a gente precisa entender cada fase da vida dela, né? Então, obrigada, viu, por participar aqui e trazer esse tema, explicar pra gente conhecimento, né, sobre esse assunto. Eu que agradeço e queria endossar, parabenizando a imprensa em fazer isso. A gente tem cada vez mais, né, algumas organizações no Brasil que militam pela primeira infância, envolvido bastante os jornalistas, envolvendo a TV, porque a gente tem entendido que vocês são agentes muito poderosos para nos ajudarem a cuidar da primeira infância. Então, hoje a gente tem grupos, né, de jornalistas só focados na primeira infância, e isso tem sido bastante interessante para a gente ganhar essa visibilidade que a gente conversou aqui, que a gente precisa para que toda a sociedade compreenda esse período da vida como um período de ouro, como um período importante. Então, eu que agradeço essa oportunidade e por me dar a oportunidade de ser mais uma voz, né, de estar sendo veiculada aí com vocês em favor da primeira infância. Obrigada, viu? Gostou dessa entrevista? Quer rever ou compartilhar? Entra no nosso YouTube, que já está tudo por lá. E teve casa cheia no SESI Campinas para o show de Nando Reis. O cantor, um dos grandes nomes da música brasileira, encantou o público com seus sucessos e ainda conversou com a nossa equipe. Vamos conferir. Aos poucos, fãs de todas as idades foram chegando ao ginásio do SESI Amoreiras, em Campinas, criando um clima de grande expectativa para a apresentação. Entre o público estavam as amigas Laura, Iris e Maria Luísa, que acompanham de perto a carreira de Nando Reis e se identificam especialmente com as parcerias mais recentes do artista. Eu acho que a gente começou a reviver a carreira dele com os novos cantores contemporâneos, né? Então, quando ele começou a gravar com a Ana Vitória, a gente foi revivendo o amor das músicas, enfim. Tanto que hoje, uma das que eu mais espero é N, que ele regravou com ela, ficou lindo, lindo demais. E é isso, a gente tá muito ansioso. A expectativa tá a mil, né? Sim, a mil, meu Deus do céu, eu tô louca, que me tremendo. Desde pequenininha, minha mãe sempre foi fã e isso foi uma coisa que transmitiu pra mim. Inclusive, ela sempre posta no meu aniversário a música Espatódia, que é aquela, não sei se o mundo é bom, mas ele ficou melhor depois que você chegou. E assim, é muito emocionante pra mim, porque me lembra o vínculo especial que eu tenho com ela. Fora que o Nando Reis é um artista maravilhoso, assim, eu sinto uma grande admiração por ele. Nando recebeu nossa equipe e contou se tem se preocupado que suas canções dialoguem com o público mais jovem, acostumado a um cenário dominado por hits e músicas de consumo rápido.
O músico falou ainda sobre como foi revisitar suas obras para montar a turnê. Escrevo com esse intuito de me contrapor, ou de corrigir, ou de educar, de maneira nenhuma. Eu acho que a forma como eu me expresso, ela é aquilo que é a minha linguagem, né? E, por outro lado, ela acompanha o meu próprio crescimento. Então, se eu me mantenho atualizado comigo, de certa maneira, isso garante que a minha música seja atual, independentemente da idade de quem vem a ouvir. Porque o que eu falo é um sentimento que é universal, ele não está claro, tem contextos no qual ele surgiu, isso pode se referir, mas não é uma música que está datada naquele momento que ela fez, porque a gente se transforma e eu me relaciono com o meu próprio repertório dessa maneira. Eu tenho que trazê-los, as canções que escrevi, à luz do que eu sou hoje. Então não existe exatamente um revisitar. Na verdade, as canções que vêm me visitar, eu sou a casa e elas chegam até a mim. Mais de 6 milhões de cópias vendidas, mais de 10 álbuns solo e 2 Grammys latinos no currículo, Nando Reis, o eterno titã, celebra 40 anos de carreira com a turnê Nando Hits, que tem a participação do filho Sebastião Reis. Uma trajetória marcada por sucessos que atravessam gerações e por letras que se tornaram parte da vida de muita gente. Prova disso é o casal Regis e Márcia, que conta ter uma relação especial com as músicas do artista. O Nando sempre fez parte da minha vida, né? Eu sempre gostei muito, desde o Titãs, e acho que All Star é uma música que representa muito pra gente, né? Eu acho que enquanto casal, assim, é uma música que a gente sempre vai ouvir, não é nosso primeiro show juntos, inclusive, é um dos muitos. Então acho que um pouco é isso, é rever e, enfim, relembrar e continuar curtindo juntos. Venho tentando acompanhá-lo já faz tempo, sempre que é possível, e All Star é a nossa música. É a música do casal. É a música do casal. Bom que eu canto as minhas músicas na sua voz, parece real. Sem gostar tanto do seu All-Star azul. Estranho pensar, vamos lá, quero ouvir vocês. Uma música especial para vocês, para o casal? A gente gosta muito do Por Onde Andei, né, amor? Sim. É um que a gente gosta bastante. O meu All Star Azul também, que eu acho que é uma das mais famosas. Nando traduz bem o sentimento, então a gente só utiliza das músicas e das frases, né, para poder traduzir aquilo que a gente está sentindo. Não é todo dia que a gente tem um ícone da música popular brasileira, né, aqui ainda mais gratuito, num local com uma infraestrutura bacana. Eu não gosto de falar que o show tem um nome, porque é show. É show porque o show acontece assim, quando a gente se reúne, e cada um é de um jeito, cada um é diferente, porque as pessoas são diferentes, porque hoje a gente está diferente do que estava ontem, vai estar diferente amanhã. O importante é como estamos nos sentindo agora. O show, que integra o projeto Circuito Todos os Sons do SESI, lotou o espaço e reuniu mais de 1.800 pessoas, que puderam acompanhar de perto canções que atravessam gerações. O Nando ele é bem profundo aí nas letras, né? Sempre remetendo a coisas que ele já viveu e que fala aos nossos corações, porque também vai de encontro com a história, que é a vida, né? Coisas que é a vida, que acontece no cotidiano, mas que são importantes também. Que lindo,
Muito show, né? E a gente fica por aqui. Um excelente dia para você. Lembrando que a gente se encontra sempre às 6 e às 11 da manhã e também às 7 horas da noite. Até mais! Tchau! Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.